Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, com sua família, hoje e sempre, amém? Então, nessa manhã especial, manhã de Páscoa, manhã de comemoração, de relembrar, de renovação de pacto, nós estaremos estudando um tema muito especial, que é a entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Então, nesse momento, vamos estar fechando nossos olhos, vamos estar nos ligando ao Senhor, pedindo que Ele venha falar poderosamente os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Senhor, Senhor amado, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar poderosamente em nossos corações, derrama a tua glória, Senhor, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, Pai, que possamos, Senhor, ao findar dessa lição, estar mais alinhados contigo, Senhor, possamos estar conhecendo um pouco mais da história do povo de Deus, que é a tua história, Pai, que é a história do teu povo. Pai, em teu nome de Jesus, Pai, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, que o Senhor fala poderosamente os nossos corações, que esse pão, Senhor, que esse alimento seja um pão do céu, um maná do céu para nossas vidas nessa manhã. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Amém? Palavra do Senhor. Então, irmãos queridos, esse livro de Josué, ele se divide de forma natural em 4 partes. A primeira parte é a entrada na Terra Prometida. A segunda parte é a conquista de Canaã. A terceira parte é a distribuição do país. A quarta parte são as exortações de despedida de Josué. Então, o relato inteiro é feito de modo muito vívido, de modo muito especial, E nós estaremos falando brevemente sobre toda a caminhada do povo de Israel até a conquista da Terra Prometida. Então, a primeira parte é a entrada na Terra Prometida. No capítulo 1 de Josué, nós vemos ali um momento muito difícil da história de Josué, que é a morte de Moisés. Moisés tinha acabado de falecer e Josué ficou... Deus chama Josué, a gente vê ali que não foi uma sucessão natural, mas que foi um chamado pela parte do Senhor. Josué já vinha servindo a Moisés durante muitos anos, já vinha sendo preparado, mas houve um chamado pela parte do Senhor em Josué capítulo 1. Então, sabendo de antemão das provações, das lutas que Josué enfrentaria, Deus de início encoraja Josué e lhe dá um conselho, vários conselhos, para falar a verdade, mas o que ele repete nitidamente nesse capítulo 1 é ser forte e corajoso, ou somente ser corajoso e muito forte. Então, esse livro da lei não se deve afastar da tua boca, Então fala sobre a meditação de dia e de noite na palavra do Senhor, para cuidar em fazer tudo segundo o que está escrito na lei do Senhor. Então, somente assim Deus iria cumprir a promessa. Então, Deus deixa claro para Josué que existe uma condição. A condição para a promessa se cumprir na vida dele, na vida do povo de Deus, é o quê? Obediência. Obediência. Então, meu irmão, minha irmã, existe uma condição para as promessas do Senhor se cumprirem na nossa vida: obediência. Tanto que houve uma geração, como o pastor Rafael esteve ministrando essa aula, do povo de Israel no deserto, houve uma geração inteira que se perdeu por conta da desobediência. Então Deus deixa isso bem claro para Josué e dá um ânimo, palavras de vida, palavras de renovo, mas deixa claro a importância da obediência, de não se afastar da palavra de Deus. Amém? Então, Josué atribui o crédito a Deus como verdadeiro líder e comandante.
né? E ele passa imediatamente a fazer os preparativos para a travessia do Jordão, né? Segundo a ordem de Deus. Deus havia dado uma ordem a Josué, que era atravessar o Jordão. E os israelitas o reconhecem como sucessor de Moisés, né? E juraram lealdade para a conquista de Canaã. Então, nós vemos aí o início, né, dessa conquista. A segunda etapa é o envio dos espias, né? Josué envia 2 homens para fazer o reconhecimento de Jericó. E aí nós encontramos nessa etapa uma personagem que marcou, né, a vida da história, marcou a história, né, que é a Raabe, a meretriz, e ela aproveita a oportunidade para mostrar sua fé em Deus. Então, por mais que ela estivesse numa condição de pecado, numa vida de pecado, ela era uma mulher temente a Deus. E no momento em que em que ela necessitou tomar uma posição de fé, ela tomou, colocando a sua vida em risco. Então, irmãos, né, Deus procura homens e mulheres de fé. E essa fé, esse posicionamento de fé, foi o que salvou a família dela. Porque os espias prometeram a ela, né, que quando voltasse, quando a cidade fosse destruída, ela e a sua família iam ser poupados, né? Então, os espias retornaram até Josué, e Josué, sendo favorável ao relatório dos espias, ele avança imediatamente em direção ao Rio Jordão, que estava na época de cheia, né? Então, muito interessante que é nesse momento que Deus dá uma prova de que está com Josué, né? De que não é só Moisés, que é Deus quem faz o milagre, que não é Moisés que fazia o milagre, né? Que era Deus que fazia os sinais através de Moisés. E agora Deus dá um sinal ao povo que ele é com Josué também. Então, né, que ele continua sendo um Deus vivo, continua sendo um Deus poderoso, que ele continua vivo e atuante no meio do povo de Israel. Então, no momento que os sacerdotes, né, que carregavam a arca da aliança, põem os pés nas águas do Jordão, as águas se abrem, permitindo que os israelitas atravessassem a pé enxuto. Então, Josué, ali naquele momento, ele toma 12 pedras, né, põe no meio do rio como um memorial, e coloca outras 12 pedras no meio do rio, onde sacerdotes se achavam de pé, né? Então, após os sacerdotes atravessarem o rio, as águas tornam a sua posição natural, sua posição inicial. Então, ali, não só os líderes, os príncipes do povo, mas todo o povo viu que Deus era com Josué, assim como foi com Moisés. Amém? Então, próxima etapa é o acampamento em Gilgal. Então, tendo atravessado o rio, o povo acampa em Gilgal, entre o Jordão e a cidade de Jericó. Ali Josué coloca as pedras memoriais como testemunho para gerações futuras. Então foram feito um memorial no meio da passagem, né, e foi feito outro memorial ali em Gilgal, para que todos, capítulo 4, versículo 24, para que todos os povos da terra conheçam a mão de Deus, que ela é forte, a fim de que deveras temais a Deus, vosso Deus, para sempre. Então, em Josué capítulo 10, versículo 15, indica que depois disso, Gilgal foi usado talvez como acampamento de base por um bom tempo. É uma hipótese segundo alguns historiadores. Então, que os filhos de Deus de Israel são circuncidados. Porque durante a travessia no deserto, a jornada no deserto, não houve a prática da circuncisão. Ela aconteceu novamente em Gilgal. E ali eles celebraram a Páscoa e o maná para de cair do céu, né? E finalmente os israelitas começam a comer os frutos da terra. Então ali eles começam a desfrutar, né, dos frutos daquela terra. O maná que Deus mandava, né, do céu, já ali naquele momento ele cessou. Amém? Então a próxima etapa é a conquista de Canaã, né? E ela começa por Jericó. Essa primeira foi a entrada na terra prometida, e aí eles agora vão começar a batalhar para conquistar aquilo que o Senhor tinha prometido.
Então, a primeira conquista foi Jericó. Então, o primeiro desafio que eles encontram diante deles são as muralhas muito fortificadas da cidade de Jericó. E aí entra a questão, como tomar posse de uma muralha dessa, né? Como conquistar um desafio desse tão grande, um gigante desse tão grande. E aí Deus dá a instrução a Josué: uma vez por dia, durante 6 dias, os exércitos de Israel devem marchar em volta da cidade. E no 7º dia, né, precisam fazer as 7 voltas. E Josué transmite fielmente as ordens de Deus. Então nós vamos ver que vão começar as batalhas agora. E você vai ver que Deus dá uma estratégia específica para cada batalha. E é assim conosco também, né? Por isso que nós precisamos buscar, né, em oração, ter sensibilidade com a ação do Espírito, porque para cada luta que você enfrenta, para cada muralha que você encontra na sua vida, para cada gigante que você enfrenta, Deus te dá uma estratégia diferente. Então, para cada situação que você tem que resolver, Deus vai te dar uma estratégia diferente, né? E como é que foi essa estratégia? Foi partir para cima? Foi escalar a muralha? Foi tacar pedra? Não, né? Deus disse: vocês vão circuncidar, né? Vocês vão ali caminhar em silêncio durante 7 dias. E no 7º dia, 7 voltas, e aí o brado. Então, né? No último dia, né, depois de completar a 7ª volta, Josué dá a ordem para eles gritarem. Então eles dão um grande grito de guerra, e as muralhas de Jericó vão ao chão. Então todos juntos invadem a cidade, levando-a completamente à destruição. Somente quem é poupado? Raabe e sua família. Então a promessa de Deus se cumpre na vida de Raabe. E é tão interessante que você pode ver lá em Mateus capítulo 1, que Raabe, né, ela é incluída, né, uma mulher de fé, ela é incluída ali na genealogia de Jesus. Coisa muito interessante, muito preciosa, porque essa mulher teve uma atitude de fé grandiosa. Então você pode aprender que os grandes homens de Deus e mulheres de Deus da Bíblia são homens e mulheres de fé, que agiram pela fé, que colocaram suas vidas, né, muitas vezes em situações de risco, de perigo, né, por obediência ao Senhor. Então nós precisamos agir por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, ali Jericó foi conquistada. E aí, após isso, rumo a oeste, existe uma cidade chamada Ai. E a certeza da outra vitória fácil, né, se transforma num grande problema. Por quê? Quando os homens de Ai desbancaram os 3.000 soldados que Josué tinha enviado, dos israelitas, né, enviados para destruir a cidade, para capturar a cidade, né, se torna um grande problema. Eles falam: meu Deus, Deus fez o impossível, que foi transpor a cidade de Jericó. E o que aconteceu? Né? Por que nós perdemos a batalha em Ai? Será que Deus abandonou o seu povo? Então, inquieto, Josué vai fazer a coisa correta, que é consultar a Deus, buscar a Deus. E aí ele vai orar, ele vai consultar o Senhor. E Deus revela, né, que ao contrário da ordem que Deus tinha dado, né, houve rebeldia, houve pecado, houve desobediência, né? E porque Deus tinha dado uma ordem muito específica, que tudo fosse destruído. Em Jericó tudo fosse destruído, nada fosse poupado. Mas ali, em desobediência à ordem divina, né, nós vemos Acã, o malfeitor, e ele é descoberto, e ele e sua família são mortos e apedrejados. Então nós vemos como o pecado de uma só pessoa da liderança, né? No caso, Acã, ele era um líder. Então você vê que o pecado de um individualmente, ele gera consequências coletivas.
Por isso nós não podemos aceitar o pecado, né? A Bíblia diz que aquele que confessa e se arrepende, ele acha misericórdia. Então é necessário o arrependimento, é necessária a confissão para que haja a misericórdia, o agir do perdão da misericórdia de Deus. Então, restabelecido o favor de Deus, né, os israelitas eles novamente avançaram contra Ai, e o próprio Deus revela mais uma vez a sua estratégia a usar, né? Os homens de Ai são atraídos a sair da cidade, da muralha, né, e descobrem que estão encurralados numa emboscada. E a cidade ela é capturada e destruída com todos os seus habitantes. Então, aí nós vemos uma lição muito importante nessa luta contra Ai, que não há negociação com o inimigo. Não devemos negociar princípios, não devemos, né, negociar com o pecado, porque o pecado ele gera morte e destruição. E foi isso, né, esse prejuízo que teve o povo de Israel, né, havendo a correção, o arrependimento, Deus mais uma vez deu a vitória ao povo de Israel em Ai. Então, logo após, houve a renovação de aliança, né? Josué edifica a seguir um altar no monte Ebal, né, em obediência à ordem de Deus por intermédio de Moisés, e escreve sobre as pedras uma cópia da lei. Isso está no capítulo 8, versículo 32. Então, depois Josué lê as palavras da lei, junto com a bênção e a maldição, perante a assembleia inteira da nação que está de pé. Então, isso foi diante do monte Gerizim, e a outra metade do monte Ebal. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 29. Logo após, nós vemos o tratado com os Gibeonitas. Gibeonitas, isso mesmo, né? Então, diversos dos pequenos reinos de Canaã, eles ali alarmados com o progresso rápido da invasão, né, eles se unem com o esforço de tentar impedir Josué e o povo de Deus de conquistar ali os territórios deles. Mas os habitantes de Gibeão, de um lugar chamado Gibeão, ouvindo que Josué tinha feito Jericó em Ai, eles agem com astúcia, eles agem com certa inteligência, e aí eles fingem ser de um país distante de Canaã, e eles fazem um pacto com Josué para deixá-los viver, né? E quando os israelitas descobrem com relação à malandragem deles, né, o que eles fizeram ali, eles fazem com que os gibeonitas eles se tornassem juntadores de lenha e tiradores de água, né, que era o serviço dos escravos de mais baixa categoria. Então, cumprindo assim a parte de maldição, né, que Noé, sob inspiração divina, pronunciava contra Canaã, filho, no seu caso, filho de Cã, né? Canaã, filho de Cã. Que os filhos de Cã, por conta do pecado, né, de que ele cometeu contra o seu pai, ali no livro de Gênesis, né, eles fossem amaldiçoados, sendo como, né, servos dessa conjuntura. Então, essa deserção dos gibeonitas não é uma coisa insignificante, pois Gibeão era uma cidade grande, maior do que Ai, e todos os homens eram poderosos. Então, existia um homem chamado Adonizedeque, rei de Jerusalém. Ele vê nisso uma ameaça contra si mesmo e contra os demais reinos de Canaã. Então ele viu o que os gibeonitas fizeram, né? E ele decide então punir severamente esse povo, né, a fim de que não houvesse mais deserção, porque o que eles fizeram foi uma traição. Eles deserdaram, né, e eles se aliaram contra o inimigo, que no caso era o povo de Israel invadindo ali, né, conquistando a terra que Deus tinha prometido a eles. Então Adonizedeque e outros 4 reis, né, das cidades de reinos de Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon, né, se organizaram e guerrearam contra Gibeão. Então Josué, fiel ao pacto com os gibeonitas, né, mesmo tendo sido ali enganado, mas pelo fato dele ter sido dado a palavra, ele foi até o final.
né? Então ele lutou contra esse povo, empregando, né, ali poderes, sinais, com resultados devastadores, né? Então chegou até cair em pedras dos céus, matando os inimigos mais do que as espadas do povo de Israel. Olha só que coisa sobrenatural, né? Então você vê a misericórdia do Senhor, mesmo quando nós caímos nos nossos erros, quando nós tomamos atitudes que não deveria ter tomado, mas o Senhor é misericordioso e bondoso. Então Josué, ele foi fiel à sua palavra, mesmo tendo sido enganado, né? Ele foi fiel à sua palavra e ele protegeu o povo de Gibeão. E aí, logo após, parte para a conquista do sul de Canaã, né? Josué, depois de matar os 5 reis, destrói Maquedá, né? Indo rapidamente para o sul, e ele destrói completamente ali Libina, Laques, Eglon, Hebron, Debir, né? Cidades situadas nas montanhas e colinas entre o Mar Salgado e o Grande Mar. Então as notícias sobre a invasão, elas começam a espalhar-se por todo o país de Canaã, né? Então Josué estava invadindo tudo. O povo de Deus é imbatível, né? Você vê que nada é fácil, tudo vem com lutas, mas você vê a mão do Senhor, né, ali aparando o seu povo, cuidando do seu povo. E as conquistas ao norte de Canaã. No norte, o Alam é dado por Jabim, o rei de Hazor, e a toda parte. E ambos os lados do Jordão, ele envia mensageiros para convocar uma ação unida em massa contra os israelitas. Quando as forças reunidas do inimigo se acampam junto às algas do Merom, abaixo do monte Hermon, são uma multidão como os grãos de areia, né? Essa expressão, como os grãos de areia, usada lá em Josué capítulo 11, versículo 4, né? Multidão como os grãos de areia, que é à beira do mar. Então, novamente, Deus assegura a Josué a vitória e fornece o plano de estratégia de batalha. Qual o resultado? Mais uma derrota esmagadora para os inimigos do povo de Deus. Hazor é incendiada e as cidades aliadas de seus reis são destruídos. Aí Josué estende a área de dominação israelita por todo o comprimento e por toda a largura de Canaã. 31 reis foram derrotados. Meu Deus, 31 reinos, né? E aí é conquistada a terra de Canaã, por todo o território de Canaã, a conquista. E a partir do capítulo 13, versículo 1 até o capítulo 22, versículo 34, nós vemos a distribuição do país, né? A distribuição daquilo que foi conquistado através dessas guerras. Então, apesar de muitas vitórias, destruição das principais cidades fortificadas e o fim da resistência organizada por algum tempo, em uma parte muito grande ainda resta de se tornar posse do país. Mas Josué já está com quase 80 anos e outro trabalho grande ainda resta fazer, né? O da distribuição do país por herança entre as 9 tribos inteiras e a meia tribo de Manassés. No caso, Ruben e Gade e metade da tribo de Manassés, eles já tinham recebido a herança ao leste do Jordão, e a tribo de Levi não receberá nenhuma terra, porque Deus disse que a sua herança será o próprio Deus de Israel. Então, com a ajuda do sacerdote Eleazar, Josué faz então as divisões, né, do lado oeste do Jordão. Caleb, com 85 anos de idade, sempre mesmo zeloso para lutar contra os inimigos de Deus até o fim, solicita Hebron, né, uma região infestada de anaquins. Então você vê, né, o pastor Max esteve pregando sobre Caleb, né? O Caleb, um homem de Deus, um servo fiel, né, que não esmoreceu, e aos 85 anos ele poderia ter falado: Josué, eu estou cansado, Josué, eu já sou idoso, eu não quero mais lutar, né? Já para mim já deu, eu já lutei tudo que tinha que lutar. Mas não, ele escolheu uma terra infestada de inimigos, anaquins, né? E que lhe é concedido. E você vê que Deus fortalece, que Deus renova, né? Que o homem de Deus, a mulher de Deus, eles têm que estar pronto a lutar, estar preparado e pronto a lutar.
né, nosso descanso mesmo é no céu. Aqui nós temos pequenas tréguas, pequenos momentos de descanso, mas precisamos continuar batalhando as guerras que o Senhor quer que nós batalhemos. Amém? Então, depois de as tribos receberem suas heranças, por sorte, Josué solicita a cidade de Timnat-Será, né, nos montes de Efraim. E isso é concedido por ordem de Deus. E a tenda da reunião é armada em Siló, que também fica na região de montanhosas de Efraim. Então, 6 cidades de refúgio são reservadas, né, 3 de cada lado do Jordão, para o homicida não intencional. Então existia essas cidades de refúgio, né, que eram para situações de alguém que cometeu um homicídio, né, sem a intenção de matar. Ao oeste do Jordão são Quedes, Galileia, Siquém, Efraim e Hebron no território montanhoso de Judá, e ao leste são Bezer no território de Ruben, né, Ramote em Gileade, em Golã, em Bazã. Então desse a essa categoria sagrada, né, cidades de refúgio. 48 cidades com seus pastos agora foram dadas a cada tribo, são designadas por sorte como cidades de residência para os levitas. Então essas incluem as 6 cidades de refúgio. Dessa forma Israel passou a tomar posse da terra e morar nela, como Deus prometera, tudo se cumpriu. Amém? Então os guerreiros da tribo de Ruben, Gad e a minha tribo de Manassés, que continuaram com Josué até esse tempo, voltam agora para suas heranças do outro lado do Jordão, levando consigo a instrução de serem fiéis à bênção de Josué. Então, a caminho, ao chegarem perto do Jordão, erguem um grande altar. Isso provoca uma crise, visto que o lugar designado para a adoração de Deus é a tenda da reunião, em Siló. As tribos ao oeste temem traição de lealdade e preparam-se para lutar contra os supostos rebeldes. Entretanto, é evitado o derramamento de sangue quando se explica que o altar não é para sacrifício, mas apenas para servir de testemunho entre nós, os israelitas ao leste e ao oeste, que Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E a quarta e última parte, exortações e despedidas de Josué. E aí diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 23, versículo 1: E sucede muitos dias depois de Deus ter dado a Israel descanso de todos os seus inimigos ao redor, sendo Josué já idoso e avançado em dias. Então ele convoca todo Israel para dar inspirações, exortações de despedida. O último sermão de Josué está registrado ali entre o capítulo 23 e 24. Então, humildade até o fim. E ele atribui a Deus todo o crédito das grandes vitórias sobre as nações. E todos continuam agora a ser fiéis. E diz assim lá no capítulo 23, versículo 6: Tendes de ser muito corajosos para guardar e fazer tudo o que está escrito na lei de Moisés, nunca vos desviando dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Então eles precisam evitar os falsos deuses, a idolatria que era muito comum, um pecado muito comum naquela época. Guardar constantemente as suas almas, somente para Deus. Então não pode haver negociação com os cananeus remanescentes, nem casamentos de alianças espirituais com eles. E por isso provocaria a ira de Deus contra eles. Então, muito interessante, nesse discurso de Josué, que nós vemos como é que é um homem fiel. Nós vemos no capítulo 1 que ele tem uma posição, que ele tem uma postura, que ele recebe do Senhor a orientação, e você vê que ele continuamente continua observando a lei do Senhor. E ele encerra o capítulo 24, continua na mesma posição, na mesma intensidade. Então é isso que Deus procura em nós. A palavra de Deus diz: ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Palavra do apóstolo Paulo. Então
nós precisamos ser firmes e constantes, porque aquilo que não é firme é frouxo. E aquilo que é frouxo, você imagina, uma porca, um parafuso frouxo, com a trepidação que ele vai causando, uma hora ele solta, uma hora ele quebra, Então a frouxidão, ela gera prejuízo. E é que nós estamos falando de reino de Deus, estamos falando de vidas, estamos falando de famílias, estamos falando de o comparativo até com algo material, mas estamos falando de vidas. Então nós precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E Josué, ele foi até o final, Então, reunindo todas as tribos em Siquém e convocando os respectivos representantes, os príncipes de cada tribo, perante Deus, Josué, ele passa a fazer a narração pessoal. Ele relembra o povo das conquistas que Deus deu a eles, de como Deus tem sido com eles até aquele momento, sobre os tratos com o seu povo, desde o momento que Deus chamou Abraão e conduziu a Canaã até a conquista e a ocupação da terra prometida que eles estavam usufruindo naquele momento. Então, novamente, Josué adverte contra os falsos deuses, as falsas religiões, Ele exorta a Israel a temer a Deus e a servi-lo de todo o coração. Então, a seguir, ele lhes apresenta o assunto com a máxima clareza, Escolhei hoje vós a quem servireis, os deuses a quem servireis, a quem serviram seus antepassados, ou os deuses dos amorreus em cuja terra morais, ou ao Senhor. Mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos a Deus. Olha só que coisa tremenda, como é que Josué, no último discurso, registrado na Bíblia antes do seu falecimento, ele fala com o povo, ele deixa diante do povo a escolha, Vocês decidam hoje o que vocês vão querer da vida de vocês. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E também isso pode ser um ato profético, mas isso necessita de um posicionamento. Você mesmo sendo o único crente na sua casa, mesmo pode falar, pastor, mas o meu marido não é crente, minha esposa não é crente, mas meus pais não são crentes, meus filhos não são crentes, eu venho sozinho para a igreja. Mas você seja profeta, seja profetiza na sua casa e declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque é promessa de Deus para a sua vida. Jesus disse: se tu crês, tu verás a glória de Deus. Então, é promessa de Deus, essa vontade de Deus. Só que é necessário tomar uma posição assim como Josué, que diga: independente do que vocês façam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou continuar no propósito que Deus estipulou para a minha vida, o chamado Deus fez para a minha vida. E vocês decidam hoje. Então, o povo ali, e Josué ali pregou para o povo. Ele pregou para o povo. E com a convicção que faz lembrar de Moisés, Josué relembra Israel do que Deus é santo, que Ele é um Deus que exige santidade, devoção exclusiva. E aí o povo fica entusiasmado e declara que irá manter o pacto com Deus. Então, antes de despedir, Josué faz um pacto com eles, escreve essas palavras no livro da lei e coloca uma grande pedra para servir de testemunho. Então, nessa manhã, você viu quantas lutas, quantas questões complexas Josué teve que enfrentar nessa conquista da terra. E depois você vê que a ingratidão do ser humano, que mesmo depois de Deus ter dado todas essas conquistas, todas essas vitórias, o que o ser humano fez, de se envolver com outros deuses, de se esquecer da santidade do Senhor, que Deus é amor, mas também Deus é justiça, que Deus é santo, Deus é misericordioso, mas Ele também existe santidade. Eles se esqueceram que uma geração inteira morreu no deserto por desobediência ao Senhor, por rebeldia ao Senhor. Então, nessa manhã, que você reflita nessa palavra, e eu quero te perguntar: quem você tem servido? De quem tem sido o seu coração? Você tem servido ao Senhor de todo o coração? Ou você tem negociado princípios? Ou você tem deixado o pecado entrar
Ou você tem sofrido derrotas por não ter se arrependido ainda, por estar vivendo uma vida de pecado e não ter se arrependido. Que o Espírito Santo fale poderosamente em seu coração nessa manhã. Que Deus te abençoe, que você seja feliz, que seja próspero, que seja santo como o Senhor e seja poderosamente abençoado por essa palavra que vem dos céus para os nossos corações. Amém? Um forte abraço, um domingo abençoado, uma semana poderosa e estamos em tempo de festa. É Páscoa. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou e hoje Ele vive para nos dar a vitória. Mas é necessário um posicionamento da nossa parte também. Amém? Forte abraço, que Deus te abençoe. Fique na paz. Shalom.